Sejam muito bem-vindos, amigos queridos, para mais uma reflexão do nosso grupo de estudos espíritas missionários da luz. Meu nome é Lívia e hoje eu trouxe um texto para nós refletirmos muito interessante que foi publicado no livro Contos desta e da Outra Vida, psicografia do Chico Xavier. O espírito que nos conta é o irmão X, no texto chamado A Campanha da Paz. E lá nos conta irmão X que, estabelecidos em Jerusalém depois do Pentecostes, os discípulos de Jesus, sinceramente empenhados à obra do Evangelho, iniciaram as campanhas imprescindíveis às realizações que o Mestre lhes confiara. Primeiro, o levantamento de moradia que os albergasse. Entremearam possibilidades, granjearam o apoio de simpatizantes da causa, sacrificaram pequenos luxos e o teto apareceu, simples e acolhedor, onde os necessitados passaram a receber esclarecimento e consolação em nome do Cristo. Montada a máquina de trabalho, viram-se defrontados por novo problema. As instalações demandavam expressivos recursos. Convocações à solidariedade se fizeram ativas. Velhos cofres foram abertos, canastras rojaram-se de borco, entornando as derradeiras moedas, e o lar da fraternidade povoou-se de leitos e rouparia, candeias e vasos, tinas enormes e variados apetrechos domésticos. Os filhos do infortúnio chegaram em bando. Obsidiados eram trazidos de longe, velhinhos que os descendentes irresponsáveis atiravam à rua engrossavam a estatística dos hóspedes. Viúvas acompanhadas por filhinhos chorosos e magricelos aumentavam na instituição. Dia a dia, e enfermos sem ninguém arrastavam-se na direção da pousada de amor, quando não eram encaminhados até aí em padiolas mesmo, com as marcas da morte a lhe arroxearem o corpo emagrecido. Complicaram-se as exigências da manutenção e efetuaram-se coleta entre os amigos. Corações generosos compareceram. Remédios escassearam e as mesas foram supridas com fartura. Obrigações dilatadas reclamaram concurso humano. Os continuadores de Jesus apelaram das tribunas, solicitando braços compassivos que lavassem os doentes e distribuíssem os pratos. Os cooperadores engajaram-se gratuitamente e formaram-se os diáconos prestimosos. Criancinhas começaram a despontar na estância humilde e outra espécie de assistência se impôs, rápida. Era necessário amontoar um material delicado em que os recém-nascidos, à maneira de passarinhos frágeis, pudessem encontrar o aconchego do ninho. Senhoras abnegadas esposaram compromissos. A legião protetora do berço alcançou prodígios de ternura. E novas campanhas raiavam ali imperiosas. Campanhas para o trato da terra, a fim de que as despesas diminuíssem. Campanhas para substituir as peças inutilizadas pelos obsessos, quando em crises de fúria. Campanhas para o auxílio imediato às famílias desprotegidas de companheiros que desencarnaram. Campanhas para mais leite em favor dos pequeninos. Entretanto, se os apóstolos do Mestre encontravam relativa facilidade para assegurar a mantença da casa, reconheciam-se atribulados pela desunião que os ameaçava terrível. Fugiam da verdade. Levi criticava o rigor de Tiago, filho de Alfeu. Tiago não desculpava a tolerância de Levi. Bartolomeu interpretava a benevolência de André como sendo dissipação. André considerava Bartolomeu viciado em sovinice. Se João, muito jovem, fosse visto em prece na companhia de irmãs caídas em desvalimento diante dos preconceitos, era indicado por instrumento de escândalo. Se Filipe dormia nos arrebaldes, velando agonizantes desfavorecidos de arrimo familiar, regressava sob a zombaria dos próprios irmãos que não lhe penetravam a essência das atitudes. Com o tempo, graçaram conflitos, despeitos, queixumes, perturbações. Cooperadores insatisfeitos com as próprias tarefas invadiam atribuições alheias, provocando atritos de consequências amargas, junto das quais se sobrepunham os especialistas do sarcasmo, transfigurando os querelantes em trampolins de acesso à dominação deles mesmos. Partidos e corrilhos aqui e ali, cochichos e arrufos nos refeitórios, nas cozinhas enredos e bate-bocas. Discussões azedavam o ambiente dos átrios. Fel na intimidade e desprezo por fora, no público que seguia de perto as altercações e as desavenças. Esmerava-se Pedro no sustento da ordem, mas em vão. Aconselhava serenidade e prudência, sem qualquer resultado encorajador.
Por fim, cansado das brigas que lhes desgastavam a obra e a alma, propôs reunirem-se em oração a benefício da paz, e o grupo passou a congregar-se uma vez por semana com semelhante finalidade. Apesar disso, porém, as contendas prosseguiam, acesas. Ironias, ataques, remoques, injúrias. Transcorridos 6 meses sob a prece em conjunto, uma noite de angústia apareceu, em que Simão implorou, mais intensamente comovido, a inspiração do Senhor. Os irmãos, sensibilizados, viram-no engastado de pranto. O companheiro fiel, rude por vezes, mas profundamente afetuoso, mendigou o auxílio da divina misericórdia. Reconhecia a edificação do Evangelho comprometida pelas rixas constantes, esmolava assistência, exorava proteção. Quando o ex-pescador parou de falar, enxugando o rosto molhado de lágrimas, alguém surgiu ali, diante deles, como se a parede à frente se abrisse por dispositivos ocultos para dar passagem a um homem. A luz mortiça que bruxuleava no velador, Jesus, como no passado, estava ali, rente a eles. Era ele, sim, o mestre, mostrando o olhar lúcido e penetrante, os cabelos desnatrados da Nazarena e melancolia indefinível na face da alma. Ergueu as mãos num gesto de bênção. Pedro gemeu, indiferente aos amigos que o assombro empolgava. Senhor, compadece de nós, os aprendizes atormentados. Que fazer, mestre, para garantir a segurança da tua obra? Perdoa-me se tenho o coração fatigado e desditoso. Simão, respondeu Jesus, sem se alterar. Não me esqueci de rogar para que nos amássemos uns aos outros. Senhor, tornou Cefas, temos realizado todo o bem que nos é possível, segundo o amor que nos ensinaste. Nossas campanhas não descansam. Temos amparado em teu nome os aleijados e os infelizes, as viúvas e os órfãos. Sim, Pedro. Todas essas campanhas são aquelas que não podem esmorecer, para que o bem se espalhe por fruto do céu na terra. No entanto, urge saibamos atender à campanha da paz em si mesmo. Senhor, disse Pedro, esclarece-nos por piedade, que campanha será essa? Jesus, divinamente materializado, espraiou o olhar na diminuta assembleia e ponderou, triste. O equilíbrio nasce da união fraternal, e a união fraternal não aparece fora do respeito que devemos uns aos outros. Ninguém colhe aquilo que não semeia. Conseguiremos a seara do serviço conjugando os braços na ação que nos compete. Conquistaremos a diligência aplicando os olhos no dever a cumprir. Obteremos a vigilância empregando criteriosamente os ouvidos. Entretanto, para que a harmonia permaneça entre nós, é forçoso pensar e falar acerca do próximo, como desejamos que o próximo pense e fale sobre nós mesmos. E ante o silêncio que pesava profundo, o mestre rematou: Irmãos, por amor aos fracos e aos aflitos, aos deserdados e aos tristes da terra, que esperam por nós a luz do reino de Deus, façamos a campanha da paz, começando pela caridade da língua. Que lição maravilhosa que vem como um puxão de orelha chamar a nossa atenção com relação a como estamos promovendo e buscando essa questão da paz nas nossas vidas, né? Em que nessa história tão bonita nos é chamado a atenção sobre a questão da língua, da maledicência. Como nós estamos nos reportando com relação aos nossos próximos mais próximos, aqueles que estão ao nosso redor, buscando também fazer algo de bom, algo que considerem bom, buscando viver a sua vida da maneira como consideram melhor possível. E quando nós começamos a praticar a maledicência, quando a gente começa a apontar os erros, os defeitos, os problemas dos outros, parece que é um comentáriozinho pequeno, sem importância, mas que vira uma bola de neve, que começa a gerar desconfiança, que começa a gerar melindres, tristezas, angústias. Como é difícil essa questão da maledicência, né? E vejam bem, meus irmãos, existe a questão da maledicência, que a gente sai falando mal, fofocando de um para o outro, e existe aquela situação em que nós vemos uma situação ruim, em desarmonia, e queremos de fato ajudar.
E quando isso acontece, a gente não sai falando por trás, gerando aí comoções, falando mal, fazendo fofoca, maledicência pura, né? A gente chega até a pessoa e conversa. Ou seja, percebam como é diferente a questão do falar mal e do tentar auxiliar. Nessa história tão bonita, nos é chamado muito fortemente a atenção sobre isso. Quantos trabalhos desperdiçados, quantos grupos, né, dissolvidos por conta dessa questão da nossa invigilância que permite com que nós sejamos maledicentes. Comecemos a trabalhar melhor essa questão. Comecemos a buscar no fundo do nosso coração a vigilância necessária para que nós possamos nos reportar ao nosso próximo da maneira pela qual esperamos que ele se reporte com relação a nós, que ele fale da gente, né? Se a gente for falar mal de alguém e essa pessoa não estiver presente, a gente tem que tomar muito cuidado, porque isso gera a questão da fofoca, da maledicência. E se queremos tanto um mundo melhor, se buscamos tanto, falamos tanto em um mundo regenerado, a gente entende que a gente precisa fazer essa campanha da paz. E essa campanha nunca estará acontecendo enquanto nós não começarmos a trabalhá-la dentro do nosso coração e nos nossos pequenos atos, nas pequenas atitudes do dia a dia. Fica aí essa reflexão, meus amigos, sobre como estamos fazendo a campanha da paz na nossa vida, como estamos usando a nossa língua para falar dos outros, como estamos nos portando perante a nuvem aí de espíritos que estão ao nosso redor, vendo o modo como nós agimos, como nós fazemos. Nos orgulharíamos por estarmos vencendo as nossas dificuldades ou teríamos vergonha por conta de estarmos ainda caindo nesses deslizes tão grosseiros, tão ruins, que envolvem essa questão da maledicência, da fofoca, do mal dizer, né? Que nós possamos refletir sobre esse tema e começar a trabalhar essa questão na nossa vida dia a dia, melhorando aí os nossos caminhos e também daqueles que estão ao nosso redor. Um beijo grande e nos vemos na próxima reflexão.